a gente vai conversar sobre a nossa saúde, mulherada. Vamos ficar atenta. Afinal de contas, são tantos detalhes para a gente prestar atenção, né? Vamos falar com a doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista e obstetra, quem eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente que agradece. Obrigada, viu? Vamos falar sobre câncer de ovário e menopausa precoce. Antes de mais nada, eu queria saber se uma coisa pode levar a outra, de que maneira que esses assuntos estão relacionados, doutora? A menopausa, na verdade, Rê, é a atrofia ovariana, a falência ovariana. É a não fabricação dos hormônios sexuais, dos hormônios que são responsáveis pela fertilização. Então, a menopausa, normalmente, ela ocorre entre 45 e 55 anos. Tá. A média de ocorrer a menopausa, normalmente, é 50 anos, 49, 50 anos. Quando acontece antes dos 45, ela é considerada precoce. Precoce. Tá. Então, antes dos 40, ela tem que ser tratada, avaliada. Porque o ovário entrar em falência antes dos 40 anos é um sinal de alguma coisa no metabolismo da mulher que não está funcionando bem. E isso é perigoso. Mas, na verdade, o câncer de ovário, ele normalmente dá após os 50 anos. Tá. Ou por um hiperestímulo hormonal, que pode ocorrer, mas não necessariamente por genética, por fator genético. É lógico que o fator familiar é muito importante. Então, se existe antecedente familiar de câncer de ovário na família, por exemplo, a avó, seja materna ou seja paterna, e a mãe, isso aumenta o fator de risco para aquela mulher. Tá. Mas uma das maneiras de se prevenir o câncer de ovário é o fato da mulher usar o anticoncepcional. Porque o anticoncepcional, na verdade, ele vai inibir a produção de hormônios. Isto é, em outras palavras, para você aí de casa entender, vai adormecer o ovário. Então, o anticoncepcional não deixa ser produzidos hormônios sexuais. Então, não tem estímulo de fabricação hormonal. Mas qualquer tipo de anticoncepcional ou alguns com alguns tipos de hormônios específicos? Excelente pergunta. Existem os tipos que vão inibir a produção do ovário de hormônios, que são o que tem estrogênio e progesterona. Isto é, os hormônios cíclicos, aqueles que a mulher toma e menstrua, ou que ela toma continuamente, mas que tem esses dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Porque é o estrogênio que vai inibir a formação dos hormônios sexuais. Tá. Então, como o câncer de ovário costuma acontecer mais frequentemente após os 50 anos, a gente pode dizer que ele está ligado também à menopausa? Ele está ligado à falência, de alguma maneira, à falência hormonal, mas à oscilação hormonal, ao envelhecimento desse ovário. Tá. Porque nós, por exemplo, numa mulher, numa menina que ficou 9 meses dentro da barriga da mãe na gestação, quando ela nasce, ela já tem a produção hormonal ovariana, ela já tem o amadurecimento ovariano. E quando ela nasce, ela vai ter o ovário sempre mais velho. Por conta disso, é que a gravidez após os 40, nós temos receio de vir um bebezinho com algum tipo de síndrome, que a mais comum é a síndrome de Down. Por quê? Porque os ovários, eles vão produzindo os folículos ao longo da vida, que são esses aqui, que são os cistos foliculares, tá? Que dá pra gente ver. Aqui dentro está sendo formado um óvulo que está amadurecendo. Quando esse óvulo chega ao ápice do amadurecimento, esse cisto rompe e manda esse óvulo para dentro da trompa que vai captar. Tá. Esse óvulo, ele já está com uma idade avançada, 9 meses pelo menos a idade da mulher. Então, por exemplo, a mulher que engravida aos 30 anos, o óvulo dela já estava sendo formado desde o ventre. Então, ele é sempre 9 meses mais velho que a mulher. Tá. E por conta disso, existe uma produção hormonal e uma produção genética
dentro deste ovário, que pode, ao longo da vida, mais comumente após os 50 anos, se transformar em alguma célula atípica, alguma célula cancerígena. Além do fator hereditariedade, existe alguma relação com estilo de vida, com alimentação, que a gente pode também colocar como causa ou como um start para o câncer de ovário? Então, mulheres que costumam tomar hormônios ou estimuladores para poder ter forças em academias, acabam tendo um estímulo sobre esse ovário. A famosa bomba. Exato. Como a gente costuma comumente conhecer, né? Mas o que mais dá um certo receio são as mulheres que estimulam o ovário comumente para poder engravidar. Então, sem assistência adequada, sem assistência médica adequada. Então, é o estímulo ovariano para poder engravidar. Por quê? Porque está fazendo tratamento e, às vezes, toma irregularmente essa medicação que estimula a produção dos ovários, porque isso está estimulando não só os hormônios, mas o crescimento celular no ovário. E isso pode levar ao câncer de ovário com mais tempo de uso. Por isso tem que ser monitorado, tem que ser avaliado e acompanhado por um especialista. Então, o tratamento para fertilização precisa ser feito com muito critério, com muito cuidado, senão essa mulher pode se colocar em risco. Exatamente, porque existe um tempo hábil para ser usado este tipo de medicação. E não pode ser, a minha amiga usou aquela medicação para estimular a gravidez, porque isso se compra em farmácia, né? Não precisa muitas vezes de receita médica. Por isso tem que tomar um cuidado gigante. Tem que tomar muito cuidado. Daqui a pouco eu volto, a gente conversa sobre a relação entre a menopausa precoce e a vontade de ser mãe e a maternidade. Se ela pode ou atrasar esse sonho ou até mesmo impedir a mulher de realizar o sonho da maternidade, tá bom? Eu volto já. Vamos voltar? Eu deixei uma pergunta no ar aqui para a doutora Patrícia. Se a menopausa precoce pode ser um basta definitivo no sonho da maternidade ou se existem opções ou existem formas de reverter essa situação. Existem muitas mulheres que, ao chegar no consultório, perguntam para o médico quando é a idade ideal para se engravidar. Na verdade, hoje em dia nós sabemos que as mulheres estão deixando para mais tarde a maternidade. Por quê? Porque vão fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não dá para colocar essa resposta na mão do médico, né, gente? Afinal de contas, a idade ideal, como é que vocês vão responder uma coisa dessa? A idade ideal é a idade que a gente puder acha mais adequado. Fazer essa situação acontecer e funcionar na vida da gente. Claro, contanto que a biologia ajude, né? É que, na verdade, na literatura se diz que os óvulos, eles estão sendo mais produzidos, os hormônios estão mais aflorados, vamos dizer assim, até os 35 anos. Depois dos 35 anos, existe uma oscilação, onde nós, na teoria, dizemos que entra-se no climatério, que é a fase pré-menopausa. Mas muitas mulheres têm uma oscilação hormonal muito maior do que outras e dificulta a gravidez. São aquelas mulheres que deixam bater os 40 anos e desejam engravidar, mas os hormônios dela já não respondem à data que ela espera. Então, são as mulheres que fazem ciclos anovulatórios, que são os ciclos onde ela não produz o óvulo, então ela faz um ciclo mais longo. Ao invés dela menstruar a cada 28, 30 dias, ela passa a menstruar a cada 40 dias. Ou então ela passa a antecipar esse ciclo menstrual para cada 25, 27 dias, muito mais curto. E com isso, os hormônios não estão fazendo pico para liberar o óvulo, o pico da ovulação. Então, não chega a ser uma menopausa precoce, mas são os ciclos anovulatórios pelo climatério. E isso dificulta e nós conseguimos dosar, nós conseguimos visualizar isso. E vamos deixar aqui uma observação muito importante. A melhor medicina, Rê, é a preventiva. Sempre, então,
como que, por exemplo, o câncer de ovário, ele é silencioso, a gente não consegue identificar. Quando identifica, já está muito avançado. Quando ele dá algum sintoma, né, se a gente for entrar no assunto sintomas do câncer de ovário, quando ele apresentar algum sintoma, significa que a situação já está bem grave. Já está avançado, já não tem como, a não ser pelo tratamento cirúrgico ou quimioterápico. E isso vai levar a mulher, seja em qualquer idade, se ela ainda não estiver na menopausa, ela vai entrar numa menopausa química pela quimioterapia ou cirúrgica, que é um tipo de tratamento. Mas nós temos que fazer o controle de exames, seja eles pelas dosagens hormonais. Existe um marcador tumoral para o câncer de ovário e também para a endometriose, que é o CA-125. Os hormônios ovarianos que nós temos que dosar para ver se existe uma menopausa precoce ou se você está oscilando muito os níveis hormonais, que são a dosagem do FSH e do LH, que são os hormônios formadores e mantenedores dessa ovulação. E o ultrassom transvaginal. Com isso, nós conseguimos fechar aí um diagnóstico e um acompanhamento dos riscos para a mulher, tanto da menopausa precoce quanto o risco de câncer de ovário. Por isso que os check-ups são tão importantes, né? A gente bate tanto nessa tecla, né? Quanto antes a gente começar, sempre melhor. Tem pergunta chegando para você, doutora. A Mari quer saber o seguinte: endometriose pode ter relação com câncer de ovário? Não. Não? Mari, fica tranquila, porque a endometriose é uma doença benigna. Muitas vezes ela se comporta como maligna, entre aspas, isto é, ela invade, ela penetra a mucosa, seja do intestino, seja da bexiga, dependendo da localização dela. Mas ela é benigna, não tem a ver com malignidade. Tá. Ainda falando com relação à endometriose, a Simone está dizendo que ela tem 43 anos, ela tem endometriose, ela toma um medicamento, não vou dizer o nome aqui, e ela não menstrua há 4 meses. Ela pode já dizer que ela entrou na menopausa? Não. Não, na verdade, é Simone, né? Isso. Na verdade, Simone, essa medicação que você usa é específica para a endometriose, porque a endometriose, ela é a camada interna do útero, né? Então, vamos ver aqui, o endométrio, quando ele está fora da região habitual dele. Então, só para a gente focar aqui, este é o endométrio, a camada interna do útero. Então, quando tem endometriose, é essa camada da mucosa fora do local dele. Então, vai estar aderida nos ovários, nas trompas ou na própria vagina, na bexiga, no intestino. E esta medicação, ela faz com que não produza esse endométrio. Por isso que você não menstrua. Porque não produzindo o endométrio, tanto na camada interna do útero, que é o local habitual do endométrio, que é a mucosa do útero, quanto fora. Então, você está tratando. E ele não é um anticoncepcional. Então, use preservativo. Então, também é uma forma de proteger, né? Exato. O útero. Exato. Tá certo. Bom, tem pergunta aqui que tem a ver com ovário policístico. A Lili tratou. Ela também diz que tem aí os ciclos bem irregulares, né? Ela tem 32 anos, mas isso nunca a incomodou. Mas de uns anos para cá ela queria ter filhos. Ela quer saber por que ela não consegue. O ovário policístico pode trazer alguma dessas questões à tona? Olha que interessante. Aqui é um folhetim do ovário policístico. Então, o que é o ovário policístico? Ele produz vários cistos que tem o óvulo amadurecendo, mas ele não consegue amadurecer por fatores metabólicos, que muitas vezes está ligado ao pâncreas, está ligado ao tecido gorduroso, está ligado ao fígado, à produção de gordura no fígado. Muito bem, com isso ela retém muitas vezes glicose nesse ovário e não consegue fazer o pico hormonal para liberar o óvulo. E com isso, você vai ter ciclos irregulares, que também são os ciclos anovulatórios. Isto é, você não tem a ovulação que vai ter todo mês com pico de hormônio. Por isso, você não consegue engravidar. Às vezes tem ciclos, às vezes passa meses sem menstruar. E isso é fácil tratar, é chato. É inconveniente, porque tem que tomar medicação, fazer controle, mas tem que perseverar, porque
Eu tive ovário policístico e eu tenho uma filha que engravidei espontaneamente, mas tem que tratar. Antigamente, tratava-se somente com anticoncepcional, somente com hormônio, ou um regulador menstrual. Hoje em dia, nós sabemos que por estar ligado ao metabolismo da glicose, à insulina, ao pâncreas, muitas vezes nós temos que entrar com um hipoglicemiante, um remédio para diabetes. Tá certo. Tem mais perguntas aqui. A Thaís quer saber se o uso do DIU pode ter alguma relação com câncer de ovário. Ela teve bebê há pouco tempo e quer saber se colocar pode dar algum problema. Eu imagino que ela está perguntando do DIU não hormonal, porque existe o hormonal também, Sim, a diferença entre eles é enorme, né? Existe. Você responde daqui a pouquinho? Tá. Eu dou um recadinho e volto já. Vamos voltar, que eu deixei uma pergunta no ar. A gente está falando a respeito do DIU, né? Da diferença entre eles, né? Existe o DIU hormonal ou não hormonal e se algum deles tem relação com o aparecimento de tumores no ovário. Não, nenhum deles tem associação ao câncer de ovário. O DIU de cobre, ele vai agir produzindo células de defesa para impedir a passagem do espermatozoide. E a mulher vai menstruar sempre, todo mês ela vai ciclar. Tá. Agora, o DIU de progesterona é o DIU que tem o levonorgestrel, que é um hormônio progesterona, que vai atrofiar esse endométrio. Então, nenhum deles tem associação com o ovário. Ele vai ficar dentro do útero. Nós temos até, inclusive, um DIU... Ah, tem aqui uma representação para a gente mostrar? Nós temos aqui um DIU de cobre e a localização, como ele fica dentro do útero. Aqui os ovários, as trompas... E o DIU fica dentro do útero. Esse é o de cobre, que é um metal cobre que vai ajudar na produção de células de defesa dentro do útero para impedir a passagem do espermatozoide. Quando é o DIU de progesterona, em vez do cobre, metal cobre, vai ter a progesterona que vai liberando dentro do endométrio e atrofiando. Então, também não vai engravidar porque não vai conseguir fazer a implantação do bebezinho aqui dentro. Tá. Mas o ovário não tem relação, por quê? Porque não há absorção nem nenhum acometimento. Inclusive, no hormonal, a gente tem até uma proteção, né? Para quem tem também problema de endometriose, né? Pode ajudar bastante o fato de não menstruar, né, doutora? Bom, deixa eu agradecer demais, mais uma vez, a participação da doutora Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e obstetra, ajudando a gente a entender um pouco mais sobre a nossa saúde, como é que funciona o nosso corpo. Quanto mais informação, mais a gente consegue se prevenir, né, doutora? E vocês estão de parabéns, porque Obrigada. vocês ensinam a prevenção. Ah, obrigada, querida. Até uma Obrigada próxima, viu? Tudo. Boa sorte. Obrigada mesmo. Obrigada. Vamos precisar. Sempre, né?